Olá, muito boa tarde para você. Está no ar o Pauta Aberta desta terça-feira, dia 29 de novembro de 2022. Seu Jornal da Tarde aqui na TV Evangelizar. Muito boa tarde para você, Vanessa. Boa tarde para você, Odilon. Boa tarde para você que está em casa. A partir de agora, você fica por dentro das principais notícias do Brasil e do mundo. Confira os destaques de hoje. Na BR-376, em plena Serra do Mar, no Paraná, a chuva forte provoca deslizamentos de terra. E foi no meio da noite que a enxurrada de lama e vegetação tomou conta da estrada. Bombeiros fazem buscas à procura de desaparecidos. Pelo menos 15 veículos, entre carros e caminhões, foram arrastados pelo que desceu da montanha. Quase 160 mil novas vagas de emprego foram criadas no mês de outubro. Os números são do Ministério do Trabalho e Previdência, com base em números do CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Relatório do Banco Central aponta que a inadimplência em recursos livres avançou em outubro, ao nível mais alto dos últimos 4 anos no Brasil. Está acabando o prazo. Eleitores que não votaram no primeiro turno das eleições de outubro têm até a próxima quinta-feira para justificar a ausência na Justiça Eleitoral. No Havaí, o maior vulcão em atividade do mundo entra em erupção pela primeira vez depois de 40 anos. O Mauna Loa deixa em alerta o arquipélago do Pacífico e, embora a lava permaneça na parte superior do vulcão, a qualquer momento ela poderá sim escorrer ladeira abaixo. E quando a música contribui para o desenvolvimento de crianças com autismo, o projeto de pesquisa foi desenvolvido por uma professora do Ceará que há 2 anos foi diagnosticada com autismo. No Pauta Aberta de hoje, você vai ver um pouco mais de como foi a festa da torcida brasileira no Catar, depois da magrinha e difícil vitória sobre a seleção da Suíça. E ainda, o queijo Minas agora está muito perto de virar patrimônio mundial da humanidade. É o estado de Minas na luta para que a Unesco reconheça o jeito mineiro de fazer um queijo delicioso. Fique ligadinho, o Pauta Aberta já começou. A gente começa hoje com uma notícia muito triste, né? Bombeiros do Paraná e de Santa Catarina estão mobilizados nas buscas por desaparecidos depois que pelo menos 10 carros e 5 caminhões foram arrastados por um deslizamento na Serra do Mar que encobriu parte da BR-376 em Guaratuba, no litoral do estado. A estrada da Graciosa, também no Paraná, está bloqueada e a cidade de Joinville, em Santa Catarina, declarou o estado de emergência. O deslizamento na BR-376 começou por volta das 3h30 da tarde desta segunda-feira, quando um morro cedeu e a terra atingiu uma das faixas da pista no quilômetro 669, no trecho de serra. Após esse primeiro deslizamento, a concessionária interditou uma das pistas e o trânsito seguiu em pista única. Por volta das 7 da noite, houve um novo deslizamento que atingiu veículos que passavam pelo local. A ligação entre o Paraná e Santa Catarina pela 376 está interditada e, por conta do deslizamento, polícia e concessionária estabeleceram bloqueios de segurança. Pelo menos 10 carros e 5 caminhões foram arrastados pelo deslizamento e bombeiros do Paraná e de Santa Catarina buscam por desaparecidos. O corpo de um caminhoneiro já havia sido resgatado na noite de segunda. O prefeito de Guaratuba, no litoral do Paraná, Roberto Justus, e o motorista Cláudio Margarida estavam em um dos carros atingidos pelo deslizamento. Os dois conseguiram sair do veículo sem ferimentos. O político disse que eles estavam no carro preto que aparece nessa foto. Uma coisa horrorosa. A montanha veio abaixo, nos carregou para cima dos outros carros e nós só estamos vivos por um livramento de Deus. Tanto eu quanto o Cláudio aqui, o nosso motorista, não nos machucamos, mas muita gente deve ter se machucado porque é muita terra, muita pedra, que veio para cima de todos os carros. Eu não sei como ela nos ergueu, a pedra, a lama veio por baixo do carro, nos ergueu e depois nos jogou para cima dos outros carros que estavam parados. A gente estava parado na fila, esperando o pessoal da concessionária liberar o trânsito.
Não tinha como voltar, não tinha como fazer nada, todo mundo parado, com o carro desligado, esperando ver o que ia acontecer, quando veio aquela montanha inteira para cima da gente. Na manhã desta terça-feira, a estrada da Graciosa, PR-410, também foi interditada devido à queda de barreira sentido Morretes. As 3 rodovias de acesso entre a região metropolitana de Curitiba e o litoral paranaense foram atingidas por deslizamentos de terra e estavam com pontos de bloqueio na manhã desta terça-feira. A Prefeitura de Joinville, a maior cidade catarinense localizada no norte do estado, decretou situação de emergência por causa das chuvas. A cidade enfrenta alagamentos e o município abriu 3 abrigos. De acordo com a Prefeitura, desde sábado choveu 340 milímetros na cidade. Esse acumulado é mais do que a média esperada para o mês de novembro, que é de até 190 milímetros. Equipes do Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville estão auxiliando os profissionais da Defesa Civil para a retirada das famílias que estão ilhadas e orientando a população no local a não retornar para as casas. No norte do Espírito Santo, 2 crateras abriram em um trecho da BR-101 em Linhares e a rodovia precisou ser totalmente interditada. De acordo com a PRF, a interdição é no quilômetro 170, na localidade de Rio Quartel. Ainda não há previsão de liberação da rodovia no trecho interditado. No vídeo, é possível ver que 2 buracos abriram nas partes laterais da pista. A princípio, o motivo seria o transbordamento de um córrego. Segundo a concessionária que administra a rodovia, houve registro de erosão no quilômetro 170 devido às fortes chuvas. O trecho está totalmente interditado. Equipes da concessionária e PRF estão trabalhando no local. Nessa terça de manhã, a Comissão das Forças de Segurança e Salvamento do Estado do Paraná e a Polícia Rodoviária Federal receberam a imprensa para falar sobre o trabalho de resgate e abertura das pistas na BR-376. As imagens são impressionantes. As Forças de Segurança e Salvamento do Paraná divulgaram o primeiro balanço sobre a tragédia na BR-376 entre Guaratuba e Tijucas do Sul, onde um deslizamento de terra soterrou dezenas de carros e matou ao menos uma pessoa na noite da última segunda-feira. O deslizamento ocorreu na divisa do estado do Paraná com Santa Catarina e bloqueou os 2 sentidos do KM 669 da BR-376. Até o momento, não há previsão de liberação dos ambos sentidos. Num primeiro momento ali, na primeira avaliação, nós tivemos o visual e é esses dados que a gente ainda está trabalhando, que seriam 6 carretas de 10 a 15 veículos. Nossas instituições, desde as primeiras horas de ontem, já estão atuaram durante a madrugada inteira, fazendo o que foi possível, mesmo com as chuvas ainda caindo, os deslizamentos ainda acontecendo. O Corpo de Bombeiros estava lá, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Militar, foram deslocadas equipes de operações aéreas também, mas a chuva não parou. Isso tem dificultado muito os trabalhos. Segundo o CIMEPAR, choveu mais de 150 milímetros na Serra do Mar entre sábado e segunda-feira e o acumulado passou dos 200 milímetros em alguns pontos da região litorânea, que também apresentou alagamentos na cidade como Morretes e Matinhos, no Paraná. O Corpo de Bombeiros está atuando ali na questão do 669 e também numa outra questão que já não é mais o deslizamento, mas em Morretes, que é o atendimento à questão de enchente que está acontecendo lá em Morretes, e a gente também está com um grande efetivo do Corpo de Bombeiros atuando ali na região. Pelo menos 54 bombeiros trabalham nos resgates com auxílio de 3 cães farejadores e orientam os voluntários a não irem ao local. Está lá instalado uma questão de crise, um gerenciamento sendo feito de alto risco e o Corpo de Bombeiros, em cada posição ali, está com posto comando, tanto na região sul quanto na região norte. Nós estamos tendo o apoio lá controlado pelo Corpo de Bombeiros dos rádios amadores, que foi fundamental a presença para que a gente pudesse fazer o contato das 2 equipes, integrando essas equipes do bombeiro, tanto da equipe de Guaratuba como a equipe de Curitiba. A PRF alerta para os usuários buscarem as informações para utilizar as rodovias, através das contas no Twitter da PRF-PR, PRF-SC e concessionária Artérias Litoral Sul e pelos telefones oficiais. E agora vamos ao boletim do Agro da Climatempo. Previsão do tempo e clima para a agricultura, principalmente aos próximos dias. Vou de novo.
E agora vamos para o boletim do Agro da Climatempo, que traz aí uma indicação sobre o que vai acontecer nos próximos 7 dias. Há riscos ainda de temporais em Santa Catarina, uma situação muito preocupante. Um sistema de baixa pressão entre o estado do Paraná e o estado de São Paulo provocou chuvas volumosas nos últimos dias em áreas de Santa Catarina e também no litoral paranaense. E tem previsão de mais chuva, pegando desde o Vale do Itajaí até o litoral sul do estado de São Paulo. Alerta para tempestades na região de Pomerode, no norte do estado, onde os volumes já foram elevados e ainda deve chover algo em torno aí de 500 milímetros ao longo dos próximos 4 dias, ainda por causa deste sistema de baixa pressão. Os índices de água no solo na região sul do Brasil estão bastante elevados no Paraná e em Santa Catarina, solo bastante encharcado, passando aí de 90%. E outra região que também merece atenção é a área que vai desde a região norte do país até o Rio de Janeiro. As áreas em azul aqui do mapa são áreas onde choveu bastante e ainda tem previsão de chuva ao longo dos próximos dias por causa de outra instabilidade, outra área de baixa pressão na altura do Nordeste do país. Os volumes, olha só, são bastante expressivos aqui no sul do estado da Bahia, em áreas do Vale do Rio Doce, Minas Gerais, Espírito Santo, pegando também áreas do estado de Tocantins, do Maranhão, até do Pará e também no Amapá. Destaque também, olha só, a chuva aqui na região sul do Brasil. Os volumes são muito elevados ainda na faixa leste do estado do Paraná e também no estado de Santa Catarina. Olha só qual é a tendência de umidade para os próximos dias. Toda essa região em azul aqui do mapa deve ter reposição dos índices de água no solo ao longo desta semana. E apenas nas áreas em amarelo é que a chuva deve ser mais irregular e os índices devem diminuir. Mesmo assim, ainda temos uma condição de solo encharcado. Portanto, esta diminuição aqui dos índices de água no solo nas áreas mais claras do mapa não trazem preocupações, não trazem prejuízos para a safra de verão. Em outubro, foram criadas mais de 159 mil vagas com carteira assinada no país. Os números foram divulgados pelo Ministério do Trabalho e Previdência com base no CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. A geração de empregos no mês de outubro fez girar a economia brasileira. Foram 159.400 vagas de empregos com carteira assinada. Mas se comparado ao mesmo período do ano passado, o índice ficou abaixo das mais de 252 mil vagas criadas em outubro de 2021. De acordo com o governo federal, em outubro deste ano foram registradas 1.780.000 contratações, 1.630.000 demissões. Já em outubro de 2020, em meio à primeira onda da Covid-19, foram abertos 365.900 empregos com carteira assinada. Segundo o Ministério do Trabalho, 2.320.000 novos empregos diretos foram criados no Brasil entre janeiro e outubro. O número representa recuo na comparação com o mesmo período de 2021, quando foram criadas 2,75 milhões de vagas. Ao final de outubro de 2022, ainda conforme os dados oficiais, o Brasil tinha saldo de 42.990.000 empregos com carteira assinada. O resultado representa aumento na comparação com setembro deste ano e com outubro de 2021. Os números do CAGED de outubro de 2022 mostram que foram criados empregos formais em 4 dos 5 setores da economia. Os dados também revelam que foram abertas vagas em todas as regiões do país no mês passado. O governo também informou que o salário médio de admissão foi de R$ 1.932,93 em outubro deste ano, o que representa queda, descontada a inflação, em relação a setembro. Os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados consideram apenas os trabalhadores com carteira assinada. Com isso, os resultados não são comparáveis com os números do desemprego divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, coletados por meio da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD. Os números do CAGED são coletados das empresas e abarcam o setor privado com carteira assinada, enquanto que os dados da PNAD são obtidos por meio de pesquisa domiciliar e abrangem também o setor informal da economia. De acordo com o IBGE, a taxa de desemprego no Brasil recuou para 8,7% no terceiro trimestre deste ano. Essa é a menor taxa desde o trimestre encerrado em junho de 2015, mas com a falta de trabalho ainda atingindo quase 10 milhões de brasileiros.
Pois é, a queda aí nos números do desemprego, né? A gente tem os números de outubro que destacaram aí o aumento de oportunidades, né? De vagas formais no mercado de trabalho, mas ainda para muita gente está difícil pagar as contas, né? Tem gente que não consegue fechar as contas no fim do mês. O Banco Central divulgou esta semana que a inadimplência em recursos livres no Brasil avançou no mês de outubro para o nível mais alto dos últimos 4 anos. O índice de pessoas com dívidas teria aumentado também por causa do alto custo dos empréstimos e do aperto monetário, né, imposto aos brasileiros. A taxa de inadimplência em recursos livres aumentou para 4,20% em outubro, de 4,10% no mês anterior, o que representa a taxa mais elevada desde agosto de 2018, quando registrou 4,22%. Ao mesmo tempo, o spread bancário no mesmo segmento ficou em 30,3%, de 28,6% em setembro. O Banco Central alerta sobre riscos à estabilidade financeira do país no eventual cenário de elevação de gastos públicos e incerteza sobre a trajetória de endividamento do governo, com impacto sobre prêmios de risco e expectativas de inflação. Segundo informações do Banco Central, a capacidade das pessoas físicas de pagar as contas se deteriorou mesmo diante de indicadores melhores para a economia e o mercado de trabalho. O estoque total de créditos no Brasil subiu 1% em outubro na comparação com setembro, chegando a 5 trilhões e 215 milhões de reais, correspondente a 54,9% do produto interno bruto. Em 12 meses, a taxa desacelerou a 15,8% de 16,4% registrado em setembro. Mais de 100 mil beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, vão receber 1 bilhão e 500 milhões de reais atrasados. São valores correspondentes a matérias previdenciárias e assistenciais, como revisões de aposentadorias, auxílios-doença, pensões e outros benefícios atrasados. O Murilo Cardoso tem as informações para a gente. Olá, Murilo. Oi, Odilon. Oi, Vanessa. Tudo bem? É isso mesmo. Aposentados e pensionistas vão receber 1,5 bilhão de reais em atrasados do INSS. Mas da onde será que vem todo esse dinheiro? Vamos lá, esse montante resulta em dívidas previdenciárias e assistenciais, como revisões de aposentadorias, auxílios-doença, pensões e outros benefícios. Ao todo, são quase 100 mil pessoas que serão beneficiadas e já estão no aguardo desse dinheiro. As ações foram julgadas em outubro e os pagamentos serão feitos por meio de requisições de pequeno valor. As RPVS são ordens de pagamento para quem tem até 60 salários mínimos a receber, ou seja, esse valor chega a quase 72 mil reais. O cronograma completo de pagamentos e os valores a receber podem ser consultados nas páginas dos tribunais regionais na internet. Mas talvez você aí de casa deve estar se perguntando por que esses valores são tão altos. É que são acumulados desde a data que o cidadão realizou o requerimento ou desde a data em que cumpriu todos os requisitos da concessão do benefício. Vale lembrar aqui que o recebimento desses valores atrasados é uma parte muito importante da concessão do benefício do INSS. Vale a pena ir atrás, então. Eu volto com vocês aí no estúdio. Valeu, Murilo. Vamos falar agora de eleições, né? Já passou a hora do voto, mas olha só, os eleitores que não foram às urnas no primeiro turno, agora em outubro de 22, têm até a próxima quinta-feira para justificar a ausência à Justiça Eleitoral. O repórter Lucas Marconsoni tem os detalhes para a gente. Oi, Lucas. Olá para você que acompanha a programação da TV Evangelizar em todo o Brasil. Os eleitores que não votaram no primeiro turno das eleições de 2022 têm até a próxima quinta-feira, dia 1º, para regularizar a ausência com a Justiça Eleitoral. Já as abstenções no segundo turno deverão ser feitas até o dia 9 de janeiro de 2023. A ausência pode ser justificada pelo aplicativo e-Título, pelo sistema Justifica ou pelo meio do envio de requerimento de justificativa eleitoral à zona eleitoral responsável. Caso o eleitor não tenha comparecido aos 2 turnos, é necessário justificar ambas as ausências. Para os eleitores que estão fora do país e não se cadastraram para votar na localidade que estavam, o prazo será de 30 dias contados a partir da data de retorno ao Brasil. Segundo o TSE, quem não justificou deverá pagar uma multa de R$ 3,51 para regularizar a situação. Quem faltar a 3 eleições consecutivas e não pagar a multa poderá ter o título de eleitor cancelado. De Curitiba, Lucas Marconsoni para a TV Evangelizar.
No próximo bloco, no Havaí, o maior vulcão em atividade do mundo volta a entrar em erupção depois de 40 anos e deixa em alerta todo o arquipélago localizado no meio do Oceano Pacífico. E ainda uma pesquisa realizada em São Paulo, Rio e Belo Horizonte destaca, acredite, a coleta de catadores autônomos nestas cidades já é maior que a oficial, realizada com toda a estrutura disponibilizada pelo serviço público. O intervalo é rapidinho, a gente volta já. Estamos de volta com o Pauta Aberta. Obrigada pela sua companhia e audiência em todo o Brasil. Foi inaugurado no último fim de semana mais um Caminho de Jesus das Santas Chagas no Brasil. Fica na cidade de Ivaiporã, aqui no Paraná. Nossa equipe de reportagem acompanhou a peregrinação de inauguração que reuniu centenas de pessoas. Centenas de peregrinos entregues a um tempo de reflexão, preparando o coração para ouvir a voz de Deus, buscando renovação espiritual. Coração e alma, queremos te exaltar. Ivaiporã, município do Centro-Norte paranaense, inaugurou o segundo Caminho de Jesus das Santas Chagas no Brasil. O primeiro está na cidade de Borrazópolis, na mesma região. Em 2021, os vereadores de Ivaiporã aprovaram a lei que instituiu o caminho de devoção e que coloca o município na rota do turismo religioso do Vale do Ivaí. A gente quer fazer com que esse roteiro realmente seja um roteiro de fé, um roteiro onde que as pessoas utilizem para poder, demonstrar e buscar, os objetivos da vida, que eu falo que é alimentando a sua alma com essa caminhada. Ivaiporã não tinha nenhuma peregrinação de turismo religioso, então é o nosso primeiro do município e orgulhosamente o segundo do Brasil, Com essa parceria com o Evangelizar, com o padre Reginaldo Manzotti, ficamos muito felizes e muito gratos, pela cobertura da imprensa, Evangelizar, pelo apoio do padre e todas as pessoas que estiveram envolvidas. A devoção às Santas Chagas dolorosas e gloriosas contempla a paixão, morte e ressurreição de Cristo. O trajeto de Ivaiporã possui 7 pontos, iniciando na paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na Vila Nova Porã. Ao longo do caminho, os fiéis passam por 5 estações, cada uma representando uma chaga de Jesus. Refletir agora sobre a 4ª chaga de Jesus Cristo. É a chaga do pé esquerdo. Somos convidados a refletir a virtude da esperança, que é incorporada por Deus em nossa alma. A cada parada, gestos de devoção e gratidão pelo caminho percorrido. A primeira edição do Caminho de Jesus das Santas Chagas em Ivaiporã reuniu mais de 800 fiéis da cidade e região. Movidos pela fé, eles percorreram quase 15 quilômetros em estrada rural. Nem mesmo o sol forte foi capaz de desanimar os peregrinos. Mais de 5 horas, homens e mulheres de todas as idades caminharam. Superaram não apenas o calor, mas as limitações da mente e do corpo, num claro exemplo de que a fé é um grande combustível. A agonia e os medos, esse seu olhar tão lindo. Cada uma dessas pessoas levava consigo uma história, um desejo, um testemunho.
Seu Valdomiro e Dona Santina caminham juntos na vida há 37 anos e pela primeira vez, aos 63 anos de idade, viveram a emoção de percorrer o caminho de Jesus das Santas Chagas. Lado a lado, eles sorriram, se apoiaram e rezaram. Jesus, perdão e misericórdia. Nossa, eu achei lindo, mais lindo mesmo. Nossa, queria que te fizesse outra pra gente participar. Foi muito lindo, nossa, eu adorei. Foi tão louvável que para nós, em 63 anos, não teve coisa tão parecida. As graças recebidas, né, que nós fez sobre a minha família. Toca os sinos, sacristão! O trajeto finalizou na paróquia Nossa Senhora de Lourdes, no distrito de Jacutinga, onde uma missa estava sendo celebrada. A chegada da imagem de Jesus das Santas Chagas emocionou a todos. Esse projeto que foi colocado aqui para o nosso município vem para incentivar não somente a parte do turismo, mas sobretudo a parte religiosa, a evangelização no nosso município, vindo depois de um tempo de pandemia, onde as pessoas ficaram bastante fechadas, isoladas, agora poderem voltar à ativa e fazerem um caminho tão bonito, recordando as 5 chagas de Cristo, vem somente incentivar a prática da fé e também do sentido comunitário da fé e no incentivo, a estarem todos juntos. Mais do que percorrer um caminho geográfico, os fiéis se aproximaram de Deus, em meio à natureza, orações compartilhadas e pessoais. Descobriram que qualquer caminhada fica mais leve quando não se está sozinho e que não existe idade para superar limites. Eu queria chegar até aqui, ó, a pé, andando, fazendo a caminhada e chegar bem. E graças a Deus eu consegui chegar até aqui. Com a graça de Jesus da Santa Chaga, e eu cumpri a minha missão. Pretende fazer outro? O ano que vem estou de volta. Se Deus quiser, tiver com saúde, eu venho. E confio em Deus que vou estar. Caminhada de muitas emoções, né, Vanessa? Num ambiente tão especial, né? Muita emoção, muitos momentos de fé em meio a uma paisagem maravilhosa. Isso. Bom, a coleta de catadores autônomos está maior do que a oficial em muitas cidades, na proporção de 1,6 por 1. A pesquisa foi realizada nas cidades de São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, o Brasil tem pelo menos 800 mil catadores. A calculadora de impacto da plataforma Cataqui estima que o trabalho desses profissionais economize recursos naturais e olha só, Edilon, que, por exemplo, abasteceriam com energia elétrica quase 10 milhões de casas por mês. A quantidade de lixo produzido no Brasil bate recordes anuais sucessivamente. Em documento divulgado pela Associação Brasileira de Empresas de Limpeza, a Brelp, o Brasil demonstrou uma geração total de 79 milhões de toneladas de resíduos sólidos em 2018, mais de 540 mil toneladas por dia. Deste total, apenas 92% foram coletados. A coleta seletiva é um dos meios de otimizar os processos de destinação do lixo. Para isso, foi criado em maio deste ano um projeto em parceria com o Grupo Marista e Cooperativas de Curitiba, dando uma melhor finalidade ao lixo, causando menos impacto ao meio ambiente. O projeto teve início realmente de uma necessidade, não apenas do Grupo Marista, de já descartarmos corretamente o nosso resíduo reciclável, mas sim ter um impacto social positivo da nossa comunidade do entorno. Então nós estamos preservando o meio ambiente e trazendo uma rentabilidade, fomentando a nossa cooperativa da Vila Torres, uma delas, para que a gente possa trazer para essas 15 famílias que hoje são atendidas, o melhor recurso financeiro para elas. O lixo previamente é separado e coletado.
Quando esses materiais chegam às cooperativas, são separados para serem reciclados. Nós recebemos o material através das coletas, né, das empresas que nós temos coleta e através da prefeitura. Aqui é o processo que é feito toda a separação do material. O material ele é um material reciclável, né, mas ele vem todo misturado. Então aqui a gente separa o que é PET, o que é garrafinha, o que é papelão, o que é papel branco. Aqui é feita a separação e depois é encaminhado para as empresas no qual nós vendemos esses materiais. Hoje a associação ela conta com aproximadamente 15 associados, né? Ela mantém 15 famílias, no caso, né? Tudo com a coleta, né, e o recebimento do material reciclável. Iniciado de forma experimental, após 6 meses de projeto, mais de 30 toneladas de resíduos recicláveis foram entregues, ampliando a possibilidade de renda dos catadores. O Grupo Marista, com certeza, né, foi uma boa situação para a associação, porque agrega material. A associação ela depende de material, né? Então, quanto mais material a associação receber, mais a gente vai poder estar dando, né, um melhor salário, uma melhor renda para os associados, né? Com certeza, o Grupo Marista agregou bastante aqui para a associação. A coleta seletiva facilita o tratamento do lixo e é considerada uma maneira ecológica e mais adequada para o descarte, o que ajuda a evitar a poluição do solo e das águas. Esse que é o legal do nosso trabalho, né? Porque geralmente as pessoas que estão vendo o barracão do lado de fora não tem ideia, não faz, né, ideia da quantidade de material que passa pela associação, né? Então você imagina todo esse material no meio ambiente, né? Então hoje a gente trabalha com palestras em escolas, em universidades, para realmente conscientizar a população, né? Nós trabalhamos, além da geração da renda para as pessoas que trabalham aqui, nós estamos salvando o planeta, né? Tão importante que é, né, gente, a conscientização das pessoas para o mínimo, para a reciclagem do lixo. E das cidades brasileiras agora, vamos para o Havaí. Isso porque o Mauna Loa, o maior vulcão ativo do mundo, entrou em erupção pela primeira vez depois de 40 anos. Embora essa erupção permaneça dentro da bacia na parte superior do vulcão, chamada caldeira vulcânica, a expectativa é que as lavas se movam ladeira abaixo. Imagens térmicas fornecidas pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos mostram a erupção do Mauna Loa, no Havaí, o maior vulcão ativo do mundo. É a primeira erupção em quase 40 anos. A lava começou a fluir por volta da meia-noite de domingo na cratera. Os fluxos estão contidos na área da cratera e não ameaçam as comunidades nas encostas, disse o Serviço Geológico. O Observatório de Vulcões do Havaí está em contato com a equipe de gestão de emergência e conduziria um reconhecimento aéreo sobre o vulcão de 4.168 metros de altitude. Autoridades do Havaí disseram que nenhuma ordem de retirada foi emitida, embora a área da cratera e várias estradas na região estivessem fechadas. O arquipélago do Havaí tem 6 vulcões ativos. O Mauna Loa entrou em erupção 33 vezes desde 1843. A erupção mais recente, em 1984, durou 22 dias. Impressionante as imagens do vulcão, né, Odilon? Sim, assustador. Assustador. Gente, a música e os instrumentos são uma terapia para a criançada de um centro de referência da pessoa autista em Fortaleza, no Ceará. Por lá, eles recebem aulas de iniciação musical. Esse projeto faz parte de uma pesquisa desenvolvida pela professora Lenilce, que foi diagnosticada com autismo há 2 anos aproximadamente. O objetivo agora dela é usar a música para melhorar o aprendizado e a socialização das crianças autistas. Por aqui, a música e o som dos instrumentos são uma terapia. O projeto de iniciação musical nesse centro de referência da pessoa com transtorno do espectro autista, em Feira de Santana, surgiu no mês de outubro deste ano. Você tem gostado das aulas? Sim. Por quê? Acha divertido? É. Ao todo, são 24 crianças com autismo que recebem as aulas de iniciação musical aqui no centro. Esse projeto faz parte de uma pesquisa que busca desenvolver habilidades e melhorar a socialização deles.
A pesquisa é desenvolvida pela Lenilce, que é mestranda em música e recebeu o diagnóstico de autismo há uns 2 anos. Tenho trabalho com os autistas desde 2017 e foi através daí então que eu vim identificando, aliás, me autoconhecendo, né? E isso realmente favorece porque eu tenho um olhar diferente, porque eu consigo reconhecer algumas coisas, né, que não está apenas na teoria. Então, no decorrer desse estudo musical, é possível nós encontrarmos, na verdade, o desenvolvimento de algumas habilidades, entre elas a comunicação, a interação social, a própria questão da regulação do transtorno neurosensorial, encontradas em 70% a 95% de pessoas dentro do espectro. O Miguel conta que já aprendeu algumas notas musicais. De dó, ré, mi, fá, lá, si, dó. A pesquisa tem prazo final para fevereiro do próximo ano, mas quem convive com a garotada diz que já sente algumas diferenças. Ele ficou mais tranquilo. Antes ele fazia uma atividade, aí na segunda ele dizia que era para depois, agora ele está fazendo 2, 3 seguidas. Gente, o queijo Minas, aquele que todo mundo adora, pode virar patrimônio mundial da humanidade. Aquela delícia. Isso mesmo. O Odilon, Minas Gerais quer que a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, Unesco, reconheça o jeito mineiro de fazer o queijo. A campanha já começou. O queijo Minas artesanal tem destaque e faz sucesso. Ele já é patrimônio imaterial do Brasil e agora tenta o reconhecimento mundial. A partir do dia 27 de novembro, representantes do governo de Minas, do governo federal e produtores rurais vão estar em Rabat, no Marrocos, para participar de reunião do Comitê do Patrimônio Imaterial da Unesco. Eles vão lançar a candidatura dos modos de fazer o queijo Minas artesanal como um novo patrimônio da humanidade. A cultura alimentar do mundo possui apenas 3 produtos, nós seremos o 4º. Ou seja, reconhecimento via Unesco de 180 países eleva o nosso queijo a um outro patamar. E isso também, dentro do patrimônio histórico, contribui sobremaneira para a atração de turistas que vêm aqui para ver o modo de fazer, porque o que se protege é o modo de fazer. Além de vender o queijo, recebem turistas, ganha a rede hoteleira e, sobretudo, contribui para a imagem de Minas Gerais como um destino mundial de gastronomia. Os representantes da Unesco e a imprensa internacional vão degustar a iguaria de várias regiões produtoras do estado. Existe um convencimento do Comitê Intergovernamental quanto à qualidade dessa candidatura e também nós sabemos que existe uma certa concorrência com os países. Queijo é um elemento muito importante da culinária mundial. Nós temos aí outros players no mundo todo que têm o queijo como um produto muito importante no seu mercado, mas nós estamos confiantes. Nós temos aí todos os atributos, os requisitos, nós atendemos com tranquilidade a expectativa da Unesco para a inscrição do bem na lista representativa. E o queijo suíço teve as estruturas abaladas no Catar. O samba ditou o ritmo da comemoração brasileira depois da boa vitória sobre a Suíça, né? E a classificação antecipada às oitavas na segunda-feira. Uma das favoritas ao título, a seleção brasileira suou para arrancar a vitória magrinha de 1-0 sobre a Suíça. Classificados para as oitavas da Copa do Mundo do Catar, os brasileiros esbanjavam confiança nesta segunda-feira na saída do estádio 974 em Doha. Mas a vaga na próxima fase veio após um jogo difícil, contra uma sólida defesa suíça, que permitiu uma vitória magra por 1-0, gol de Casimiro. Eu achei que o Brasil hoje está se soltando um pouco mais, está mostrando para que veio. É uma seleção que tem capacidade, demonstrou no primeiro jogo e também no segundo jogo. Estamos sim muito confiantes para trazer o hexacampeonato para o Brasil e fazer a alegria de todos nós brasileiros. Para a próxima fase, a esperança para jogos mais tranquilos foi depositada na volta do craque Neymar, lesionado na estreia contra a Sérvia. Tá difícil, a gente tá sentindo falta do Neymar, mas a gente vai chegar. E ele vai jogar de novo porque ele vai se recuperar muito rápido. Tô torcendo. Muito obrigada. Apesar da derrota, a Suíça segue na segunda posição do Grupo G e pode se classificar com um empate com a Sérvia. Basta Camarões não vencer o Brasil na terceira e última rodada.
O jogo correu muito bem. A Suíça estava calma, muito defensiva, protegeu-se bem e acho que teve os meios para manter o 0-0. Mas infelizmente não foi o caso. O jogo desta noite foi ótimo. Quer dizer, jogamos contra o Brasil, com certeza uma das maiores culturas do futebol mundial. Estou orgulhoso da seleção suíça hoje. O que dizer? Falta mais um jogo, então vamos ver. Suíça, Camarões e Sérvia entram em campo na próxima sexta-feira com possibilidade de avançar às oitavas. Era uma barreira suíça, né? Deu certo, o Brasil ganhou, tá classificado, mas tem notícias aí para atualizar, né? A seleção brasileira tá sem o lateral esquerdo para a próxima rodada. O Alexandro teve um machucado ali, vai ficar afastado para essa próxima rodada. E o Tite, Vanessa, já avisou que vai mandar uma escalação mais alternativa para esse terceiro jogo contra a seleção de Camarões. A gente fica aqui na torcida, né, Odilon? Vai dar certo, vai dar certo. Bom, depois dessa reportagem sobre a comemoração brasileira no Catar, a gente se despede. Pauta Aberta termina. Uma excelente tarde para você. Obrigada pela sua companhia e audiência e até amanhã.